Boa tarde, gente amiga. Olá, tudo bom, gente bonita? Tudo tranquilo? Segunda-feira, dia de Bará. E começo de semana, né, Vivi? Começo da semana, onde a maioria das homenagens às mulheres, pois é a Semana da Mulher. Pois então, tô eu aqui até de rosa, né? Homenageando já as nossas amadas mulheres desse Brasil lindo, maravilhoso, desse mundo todo, né? E nós já vamos falar sobre o pecado, né? Por muito tempo a mulher foi perseguida como a pecadora, a injusta, né? E que provocou aí o pecado original. Como assim? É daí que vem a fama da pobre da maçã, né? Porque olha só, a maçã que eu vou lá pegar, tá? Vai lá, vou lá pegar a maçã, que já deu polêmica na tal da maçã, né? A pobre da maçã, que depois foi utilizada inclusive nos contos de fadas, né? A bruxa deu a maçã para Branca de Neve, a maçã vermelha, foi considerado fruto do pecado. Hoje já, né, já há questionamento se seria um figo, se seria outras frutas. Agora eu vi até o gengibre, Jo, né? Tu disse gengibre, né, Jo? Eu não sabia. Não sei por que do gengibre. Se bem gengibre. que não, o gengibre é afrodisíaco. Pode ser por isso, né? Mas na verdade a tal da fruta, né? Que ela só mais um detalhe, o gengibre não é fruta, é uma raiz. É uma raiz? Tem esse outro detalhe. Bom. A fruta proibida, o fruto. Pode ser até um filho. Tá, ele já deu uma outra explicação. Vamos lá. Na Bíblia usa-se essa palavra, né, do pomo, significando aí a fruta com forma de maçã. Mas também diz que poderia ser uma pera, um figo ou qualquer outra com esse formato, que está muito ligado ao formato do útero feminino. Não sabia. Por isso a ideia do filho. Não tinha prestado atenção nessa relação. Porque dizem que o útero é formato de uma mão, né? Uma mão fechada. A maçã tem este formato. Então, no momento que se fala em pecado original, que seria Eva que convidou Adão para comer o fruto proibido, né, que seria a única proibição deles do paraíso, teria cometido o pecado original. E daí vem a série de histórias que fala que a mulher, na sua maneira de lidar, acaba trazendo o pecado através da sexualidade e também todos os percalços que isso causa, como o período da menarca, né, o período menstrual, onde a mulher deixaria de ser pura e etc e tal. Mas aí eu pergunto o seguinte, como é que o sexo pode ser pecado se nós precisamos do sexo para reproduzir? Né? É pecado, então... Deus poderia ter feito, então, de outra forma, não precisasse o sexo. Exatamente, tipo assim... Mas o pecado não é o sexo, o pecado é a sexualidade. Não. As distorções, onde o sexo seria utilizado somente como forma de prazer. O que justifica também milhares de mulheres no mundo todo sofrendo as famosos cortes de navalha nos órgãos genitais para que o prazer não ocorra. E várias mulheres hoje ainda no mundo acabam em óbito devido às complicações dessa prática ritualística muito no Oriente Médio, né? Mas também, hoje também saiu uma pesquisa, e eu acho que é importante falar sobre isso, sobre o jovem adolescente, que o número de jovens adolescentes, mulheres óbvio, né, engravidam na idade de adolescência, que para a medicina iria até os 19 anos. Na puberdade, né? Até os 19 anos. Que dos 12 aos 19, o jovem adolescente ainda não tem noção das consequências dos seus atos, e sim somente do impulso, e onde a sexualidade, os hormônios, os órgãos genitais já estão completos, mas não pensam nessa consequência. E no Brasil, aumentou para 65, dentro da uma amostragem, 65 mil casos em relação aos Estados Unidos, que é somente 28. Então, um grande número de jovens adolescentes realmente mantendo relações sem saber a consequência. Será que seria esse o pecado que a Bíblia se firmava? Não, porque o jovem no passado, né, ele a partir dos 12 anos, tanto que por isso que nos nossos cultos africanos, dos 12 aos 14 anos, a mulher aos 12 e o homem aos 14 anos se tornam já adulto. Ele é responsável pelos seus atos. Por quê? Porque a partir do primeiro momento da menstruação da mulher, quando ela já se torna mulher, que ela sai da fase menina para mulher, ela já começava a ser uma pessoa capaz no meio da sociedade. Capaz de ter filhos. Só por isso era considerado. No entanto, a ciência mostra que o desenvolvimento neurológico vem depois. Aos 19 anos para entender a consequência. Mas hoje o homem moderno. Mas aí está se vendo a mulher
como um método de procriação, por isso a maturidade. Deixa eu chegar onde eu quero chegar, tá? Ao momento que eu quero chegar. No homem moderno hoje, aos 19 anos, porque é todo um desenvolvimento da pessoa. Só que no antigo, o que ele era tratado? Eu coloquei uma posição, tá? Muito antes do medieval, tempo de Jesus, vamos colocar assim, tá? Nos primeiros séculos. Por quê? Porque o ser humano precisava reproduzir para ter mais filhos, para ter mais mão de obra por seu trabalho. Que ainda existe em alguns países. Ainda existe em alguns países, tá, mas não é esse o ponto, não é o que ainda existe essa cultura. Essa cultura foi gerada, então a menina era criada, o menino era criado para ser pai e mãe cedo. Entendeu? Era a interpretação daquela época. Hoje não há mais essa necessidade. Hoje as nossas crianças, e sim, eu sou, e eu não gosto muito até, nós tivemos esse assunto sobre até pedofilia na semana passada, se não me engano, eu não quis participar porque eu sou muito, eu sou muito radical em relação a isso, eu tenho um pensamento muito radical em relação a isso, mas naquela época era diferente do que é hoje. Então, o fruto do pecado que se diz, que foi colocado na Bíblia, tá? É como a passagem também que diz da Bíblia, vigiai a quem não é vigiar o teu inimigo, é vigiai a ti, todos os atos que tu comete, tá? O fruto do pecado, o pecado que existia ali, era o pecado capital do quê? Da cobiça, cobiçar a mulher alheia, cobiçar a mulher do próximo. Essa era o pecado capital. Certo? Esse era o fruto do pecado. E como São dizer... 7 pecados capitais. Sim. Então, o pecado original seria o sexo. Estou colocando um. E a tal da árvore do pecado. É a questão, a árvore do pecado, por exemplo. A Eva convidou Adão para comer uma maçã. A Eva foi a pecadora que convidou Adão? Não, sim, pecador, sim. Não pode. Essa é a ideia que por muito tempo se permeou dentro da leitura da interpretação bíblica. Quem é o pecador? O pecador na realidade não é Eva, o pecador na realidade é o Adão que aceitou. Que aceitou a tentação. Por isso que os dois foram... Né, ela é o fruto do pecado porque ela aguçou a sensibilidade de Adão. E onde é que fica a serpente nessa história? A serpente foi quem... Induziu Eva. Induziu Eva. Então os dois sofreram a tentação do pecado. Então quem é que tinha que ser expulso? A tentação, que é um dos pecados. Quem é que tinha que ser expulso? O casal, como foi expulso. Não, quem tinha que ser expulso era a cobra. O casal, porque a cobra, a serpente. Não, a serpente, mas se ela induziu a Eva, entendeu? A cobra induziu a Eva induziu Adão. Mas aqui nós estamos falando como seres animados. Na verdade, a gente sabe que a Bíblia ela é feita de parábolas, né? Ela é feita e de várias interpretações. O que se coloca hoje em dia, não discutindo o cunho religioso ou a verdade religiosa, porque não cabe a nós isso, é o que realmente é a visão da mulher hoje nos dias, né? Antigamente a mulher não tinha direito ao voto, não tinha o direito às suas escolhas matrimoniais, né? E nem ao número de filhos. E aí nós entramos numa seara muito complicada, que nós estamos falando aí da lei que aprova o aborto, somente com a decisão da mulher, o uso de anticoncepcionais, que também há um tempo atrás era proibido ou não existia, por isso também o número enorme de filhos, né? E também os tratamentos a nível de SUS, falar aqui em região Brasil, né? Que oferecem a saúde da mulher. Tudo isso é colocado, por quê? Porque nós vemos hoje uma conscientização muito maior do que é amor, o que é sexualidade e o papel da mulher dentro da sociedade, das relações afetivas. Ainda existem muitas mulheres que esperam o príncipe encantado. Pô, várias, só que tudo isso que tu está falando, Viviane, eu sou muito do contradizer, né? Eu sou muito polêmico até nessa questão. Toda essa posição que tu colocou, infelizmente ainda vem da mente fértil do ser humano, né? Aonde coloca a mulher em uma posição aonde menospreza a mulher, aonde menospreza o ser que nos dá a vida, né? Nós temos aí nas empresas, a mulher ela tem uma posição social, a mulher... Infelizmente, e dizer para mim que mulher do sexo frágil... Isso é uma coisa tão latente e é tão forte essa visão, e essa visão até de certa forma preconceituosa, porque nós temos aí eleições em outubro, não é? Uhum. E nós vemos políticas públicas contra, por exemplo, né, o salário da mulher. Afirmações a nível presidencial, não estou fazendo apoio ou não apoio a nenhum candidato, mas onde a mulher deve receber um salário menor porque ela menstrua, porque ela tem TPM ou porque ela engravida. Pelo amor de Deus. Então, assim, isso é um retrocesso. Eu acredito nisso até pela própria ciência, que isso é um retrocesso, né? Mas, se você votar, está votado. Então aí teremos leis que vão desamparar essa questão da mulher, ou melhor, amparar
a seleção entre a mulher, garantindo que a mulher possa ter menos direitos a um valor em espécie, de dinheiro, de salário e também benefícios. A mesma coisa, a questão da amamentação. Seria, e olha aí que coisa estranha, né? Seria, é lei, né? Inclusive, na foto onde Ivete Sangalo amamenta as 2 filhas, eles colocaram umas estrelinhas. Ela já ganhou? Sim, ganhou no carnaval. Não sabia. Né? Colocaram 2 estrelinhas. Por quê? Porque é lei que não se pode amamentar em público nem divulgar, porque a criança está se alimentando do seio. É a ideia do pecado sobre o seio da mulher. Gente, mas, né? Em compensação, aparecem aí surras, aparecem violência contra a mulher, é divulgado vídeos onde existe estupro ou aliciamento infantil, mas a amamentação é punido com multa, né? E até risco de prisão. Então, assim, ainda existe o pecado original. Isso ainda está regado na nossa sociedade. Peraí. É uma lei e existe, é amparada. Peraí, só um pouquinho. Eu tô até não se pode amamentar em público por causa da exposição do seio. Não, mas no carnaval pode usar só o top. Não, peraí, só um pouquinho. Não pode amamentar por causa da exposição do seio. Sim, e a maior dignidade do ser humano é a amamentação, porque é o primeiro... Não pode. Gente, por favor. Mas quem é que cria as leis? Não, quem cria as leis, sabe quem é? Os idiotas que nós colocamos lá em cima. Por isso, seu voto mulher é tão importante. Nessa sua semana, preste atenção. A situação de querer dizer que a mulher é um sexo frágil, que a mulher tem que ser menosprezada, que a mulher não faz parte da sociedade. Vão catar coquinho, tchê. Pelo amor de Deus, nós não somos tão idiotas assim. Eu falei 2 exemplos. Um que ainda deixa... base parlamentar para a eleição e outro que já é lei e que, inclusive, gera aí vários problemas a nível de multa e etc e tal. Mas, por exemplo, você, mãe, não deve amamentar seu filho no shopping em área aberta. Por quê? Porque isso é crime. Pois é, aqui a Maria Tiane ainda botou aqui, mas no carnaval mostra os seios, gente. Pois é, mas se amamentar é pecado. É a mesma... Entende? Olha, a criança amamentar é pecado. Então, né? Alimentar o teu filho se torna crime. Não, alimentar o teu filho vai se tornar um crime, é um pecado. Foi aprovado, em lei. A mãe está com a criança no colo, a criança está chorando, está com fome. Qual é o primeiro sentido da mulher? É tirar o seio e dar. Não, ela deve se esconder ou deve se retirar de público para fazer a amamentação. Deixa eu fazer uma pergunta então aqui. Por gentileza, alguém sabe aí no nosso grupo qual é o número da lei, quem aprovou? Agora eu vou fazer uma pergunta sincera. Coloca pra gente. Vocês me respondam aqui. Vou fazer a pergunta e vou dar oi pro pessoal aqui, tá? Isso. Um homem sem camisa, ele mostra o quê? Exatamente, os seios. Isso é feio ou é bonito? Ele não está amamentando? Não, isso é feio ou é bonito? Ele não está amamentando? Não, tudo bem. O crime é amamentar. Não, tá, então a mulher que vai andar... A penalidade é para quem amamenta. A mulher que vai andar com o seio de fora é crime? É só Não existe uma lei que proíba a mulher, aliás, a nudez, né? Atentado violento do pudor ainda existe. Mas só um pouquinho, qual é a diferença? Né? A mulher, ela guarda o seio por causa da amamentação do filho. Ela usa o sutiã, ela usa por uma questão de amamentação resguardada. Mas veja bem, nós estamos vindo lá de uma época medieval até os dias de hoje. Essa lei é nova da nossa geração. Gente, se alguém souber, por gentileza, o número desta lei, que possa trazer pra gente. Uma situação, uma mulher não pode tirar o seu seio, colocar o seu seio, amamentar o seu filho que está com fome, ela vai fazer o quê? Vai para um local mais reservado para poder fazer a amamentação. Deixa eu dar boa tarde. E aí se cria, então, aí a Semana da Mulher, onde muita gente diz que é bobagem, é só uma questão comercial, e nós sabemos que não é uma questão comercial, pelo contrário, é uma questão extremamente polêmica, é uma questão extremamente atual, e que nós devemos abordar esses assuntos, sim. Não adianta só falar de esmalte, de beleza, de creme de cabelo, sendo que os direitos da mulher precisam ser discutidos e cada vez mais colocados em pauta, longe da religiosidade, longe das crenças religiosas, para que, como ser humano, ela possa optar pelo seu casamento, que ela possa optar pelo seu voto, que ela possa optar pelo uso do seu corpo e também pela sua liberdade de expressão. Então a gente já começa aí a semana nesse clima bem levezinho. Pois é, né? Afinal, o programa Casa de Santo, ele não é um programa que só fala de santo. Ele fala das mulheres, ele fala da evolução das mulheres e fala também das nossas iabás, que são os nossos orixás femininos que protegem tanto a todos. Essa maternidade que está sempre à frente de todo ser humano. É o pecado original uma maçã ou o pecado original é o preconceito sobre o ser humano? A mulher tem direito de exercer sua sexualidade ou a sexualidade é um pecado e todas serão condenadas ao inferno? Para quem acredita em inferno.
Posso dar boa tarde agora aqui? Boa tarde a Soiane Pinheiro, ela diz assim, eu jamais deixaria meu filho com fome por causa dessa lei absurda, eu também concordo. Maria Tiane, os homens pelados na exposição do museu pode, pois então, né? Cris, tudo bom? Natasha Paiva, Rosângela Mana, Marilene Benig, Marta Oliveira, Márcia Regina, Carla Krug, Maria Tiane, já falei nela, Marta Oliveira também, Rodrigo Reis, tudo bem? Silvia Terezinha, tá, Viviane, tô aqui. Não é nada contigo. Tá bom. Eu furiosa com essa lei também, mas eu não posso expor porque eu estou aqui como mediador. A Silvia Terezinha, Rose Furtado, Maria Tiane, já falei também, a Rosângela Mana, Raquel Gin, Maria Tiane, eu estou voltando todo mundo de novo. Renata Guller, Nanda de Emanjás, Joyce, Pátia Sen, Lica Alves, quem mais? Gisele Mancila, Alfredo Ossan, Carla Cris, Sandrinha Dogum, beijo, Miriam Machado, Derli Pereira e tantos outros aqui que eu me perdi aqui, que caiu aqui, Elizabeth Ribeiro, quem mais? Michele Pereira, Alabê Guilherme de Chapanã, Gustavo Tavares, Jaqueline Felipe, Elusa Saraiva, tem bastante gente. Boa tarde a todo mundo, gente. Estamos aí com um assunto bem polêmico. Tá? Polêmico, sabe por quê? Porque nós somos polêmicos mesmo. Não adianta. A gente tem que trazer a realidade. Todo mundo sabe que eu sou uma militante, não feminista naquela radical, né? De achar que a depilação é errado, mas nós temos coisas que a gente tem que abordar. Na Semana da Mulher, a gente tem que abordar esses tópicos. Já vou lembrando, não sou candidata a nenhum cargo eleitoral, nem político, mas lembrando que precisamos pensar sobre aquilo que está acontecendo conosco, né? A mulher no mundo. Então eu falei realmente da violência, que é a questão da retirada do clitóris, né? Que ainda tem algumas culturas religiosas e sociais que praticam, e também sobre aqui no Brasil a lei da amamentação, a lei que é discutida da permissão do aborto, entre tantas outras, né, que a gente deve buscar. E as leis que estão sendo propostas, inclusive, com a diminuição do tempo da licença maternidade, que é um direito que já foi adquirido, mas está sendo discutido novamente, né, se o pai também teria esse direito de algum tempo de licença maternidade, como se a mulher tivesse o filho e tinha que criar sozinha, aí justifica aquelas famosas faltas de pagamento de pensão, né? Porque se a mulher tem que criar o filho sozinha, para que o pai precisa pagar pensão, né? Não é para a mulher, é para a criança. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atenta. Na Semana da Mulher, a gente tem que trazer esses temas adiante para que isso não se passe em branco. E eu tenho aqui algumas perguntas, Pai Mário. Antes das perguntas, só deixa eu mandar mais uns beijos aqui, viu? Por favor. A Lenira Machado, Neiva Vieira, Gabriel Oliveira pedindo um abraço para os moradores aqui do Morro da Cruz. Um beijo a todo mundo lá do Morro da Cruz. Renata Freitas, boa tarde. Felipe Paiva Lemes, preciso falar contigo, guri. Urgente. Carla Cris, Raquel Natália, Daniel Porto. Daniel colocou uma situação até aqui bem interessante. Ele disse assim, Vivi, assim cada um tem o ponto de vista. Assim cada um tem um ponto de vista, ok? Diferente ou igual. Neste caso, de mostrar os seios durante a amamentação, acho um desvio para camuflar ou tirar o eixo de coisas mais sérias que deveriam ser vistas, infelizmente. Isso é o nosso Brasil, concordo plenamente. Porque todo o tempo da elaboração da lei, da votação da lei, da aplicação da lei, tempo gasto para essa lei ser aprovada. Aí eu pergunto, não tem coisa mais séria? A amamentação é seríssima, mas assim, mais importante de ser votado? Eu acho que o mais sério que tu coloca é uma realidade, né, Vianney? Nós temos aí que pessoas morrendo de fome, né? Exatamente. Pessoas aí, vai olhar os nossos hospitais públicos, não tem nem leito no corredor, é sentado na cadeira ou deitado no chão, né? E aí estamos se discutindo e multando mulheres que amamentam. Meio estranho isso. Mas vamos lá, somos nós que voltamos. Pai Mário, eu tenho aqui uma pergunta, por isso que eu ia fazer para o senhor lá no Buzo, eu volto tem pra lá, muito a ver. Eu volto para lá, olha que eu estou indo lá. Vamos lá. Que é de uma amiga, que é a Vitória, ó. Ela diz o seguinte: tenho sentido muitas dores nas costas, quase que frequentes. Já fui ao médico e ele disse que não é nada, só muscular. Já fiz exames e nada acusa. Pode ser algo espiritual? A mulher pode ter algo espiritual, ou o homem, ou o ser humano como um todo, na questão da igualdade, e isso se transformar em dor muscular que ninguém encontra? Pode sim, porque começa por uma questão tensional. Certo? Quando tu tem um feitiço alguma coisa, ele vai te pegar, tanto que a gente diz que é uma dor que dá em cima dos ombros, que tu fica tensionado, é como se tu estivesse carregando uma pedreira em cima do teu corpo, tá? E essa dor, ela pode sim vir de uma forma do feitiço ou de qualquer outra coisa, mas deixa eu ver para ela. A Vitória é de 1970, não é de religião, e pergunta sobre essas dores que ela tem físicas, se poderia ser espiritual. Pode ser sim. Falou, babá. Epa, babá.
Oxalá respondendo aqui de duas formas. Ó, nós temos Ossan, tá? Iobá e Chapanã, dizendo aqui que essa dor dela é espiritual, mas está se tornando física. Porque já está materializando. Já está materializando. E o materializando que está acontecendo não é o materializar do efeito placebo, algo que está se criando na mente, não. Já está se materializando no corpo, porque é o tensionar, estar tensionado. Então, e o feitiço está fazendo isso com ela. É feitiço, sim. Então, amiga, olha só, se é feitiçaria, se é físico, o que fazer? O médico vai te orientar, né? O médico vai te orientar a tomar medicação, né? Vai te orientar a qual o tipo de bactéria, de lesão, e vai fazer a parte, né, da medicação correta. Se tomar remédio para dor no pé, não vai adiantar para dor nas costas. No entanto, aqui na casa de Ansai Oxalá, eu vou deixando o telefone então, que é 51-3084-3434, você vai ser orientado pela parte espiritual. Se é espiritual, tu tem que procurar trazer a questão espiritual para a solução da questão espiritual, para o desenvolvimento de um resultado positivo, que é sim o fim da dor e o fim do problema. Se tu não encontrar o fim, a raiz e o fim correto, o que vai acontecer? Você vai ter, na verdade, um agravante, que é transformar no físico. E aí aparecem os tumores, as lesões, e até mesmo pessoas que sempre tiveram cuidado com a pele, nunca tomaram sol, com câncer de pele, que também é um sinal bem grave de feitiçaria. Podemos continuar, Primário? Podemos continuar, Vênia. Aqui eu tenho mais algumas perguntas. Já vai para as perguntas, então? Não, ainda tenho mais aqui sobre Umbanda. Aí eu tenho que avisar o pessoal aqui, né? Tá, é seguidinho. Não tenho mais oi para dar aí? Não, por enquanto não. O pessoal está chegando aqui. Tá bastante gente aqui conversando conosco aqui. Eu vou pedir para o pessoal aí que está, voltem no início do programa, voltem no início da nossa transmissão, pensem sobre o que nós estamos falando, é a Semana da Mulher, e nós não fugimos ainda do tema, né? Será que o pecado realmente significa, ou vem traduzido em uma maçã vermelha, a da bruxa, ou do pecado original, como diz na Bíblia? Vamos conversar sobre isso, né? Aqui eu tenho a Letícia, ela é de religião, é de 82, diz que é umbandista e trabalha com a Oxum, tá, Pai Mário? Na Umbanda, certo? Mas toda vez que trabalho com ela, volto muito mal das sessões. Será que é por causa das vibrações das pessoas que passam por ela na hora do passe? Não, desculpa. Sabe por que tu volta mal da sessão? Porque tu não aprendeu a descarregar e tu não aprendeu a confiar na tua entidade. Porque a tua entidade nunca vai te deixar pesado. Primeiro, porque começa do seguinte princípio. Tá desligado aqui? Caiu o sinal, então voltamos aqui. Tá, entendi. Eu estou conversando com o Ricardo, aqui. Começa por um princípio assim, ó. A tua entidade te deixa pesada? Será que tu não compreendeu que tu é um filtro, que tu precisa da energia negativa das pessoas para ser purificado junto a ti? Eu acho, não é achismo, eu vou te dizer da seguinte forma, tu estás precisando um pouquinho de doutrina e um pouquinho de saber como lidar com as tuas energias. Vou jogar por descargo de consciência. O desenvolvimento pode trazer essa busca, essa melhora? Viviane, uma entidade, uma pessoa não pode simplesmente ir para uma corrente, pegar a mão da outra e achar que ela já está preparada. Ela precisa tomar banho, ela precisa fazer desenvolvimento, ela precisa aprender a lidar com a entidade, porque senão vai deixar a vaidade muito mais do que a tua espiritualidade. E trabalhar com uma entidade não é ruim. Dizer que saiu de uma sessão carregada, eu já ouvi muito essa expressão. Eu saí da sessão carregada. Gente, uma pessoa que é médium, uma pessoa que trabalha com incorporação, ela faz a fotossíntese. Ela retira o gás carbônico para se tornar oxigênio. Ela pega o negativo para tornar positivo. O que pode estar acontecendo, sabe o que é? A pessoa, ela não deixa a sua entidade trabalhar e a entidade não consegue botar toda aquela energia positiva que está com ela para fora. É como tu pegar uma lâmpada 110 e colocar no 220, vai estourar. Óbvio, não é? Mas se pegar 220 e colocar no 110, não vai. Ela só vai apagar um pouco, ela não vai ser tão incandescente quanto deveria. Agora, tu saber lidar com o quê? Com a tua entidade, tu saber que tua entidade precisa trabalhar livre, que tu não tem que ficar cobrando ela, porque todas as pessoas que vêm tomar um passo com a tua entidade, ela passa aquela carga para ti, certo? Mas já está sendo purificada pela tua entidade. Aí vem a culpa assim, mas eu fui na sessão e saí mais carregado que cheguei. Por quê? Porque tu não soube descarregar o excesso de energia positiva que tu tem. Tu não soube descarregar o excesso de energia positiva que tu tem. Aí a culpa ou é da sessão ou a culpa é da entidade. E tu, como tu lidou com isso? Porque tem situações que pós uma sessão, a pessoa tem que tomar um banho também. Um banho para tirar o excesso de energia positiva. Tá? Deixa eu ver aqui. Batacoré, o banhar.
Gente, eu peço desculpa porque eu estou completamente sem voz, tá? Aqui, ó. Odé e Otim respondendo que o problema teu, meu amor, é o que eu disse, Chapanã junto. É o que eu disse, é tu não saber lidar com a tua entidade, não saber deixar a tua entidade descarregar a energia que precisa, que não é, eu fiquei cheio de energia negativa. Tu não fica cheio de energia negativa. Essa energia negativa toda é purificada no teu corpo. Ela purifica, por isso que tu é um médium, por isso que tu te incorpora, certo? Em nenhum momento uma entidade deixaria as coisas ruins chegar, a não ser que tu precise acordar para alguma coisa. Esse problema dela não é uma questão da sessão, não. É uma questão dela que precisa aprender. Bom, vírgula, aspas, seja o que for. Também pode ser falta de doutrina da casa de onde ela está. Jaqueline Dias, de 1990, é de religião, diz que faz 4 anos que a mãe de santo dela faleceu. Desde então tenho participado das sessões da casa da filha carnal dela, que é a sucessora, né, Pai Mário? Mas minhas entidades nunca mais chegaram. Será que elas se desligaram de mim? Ou estão sentidas pelo luto da mãe de santo, pois nasci e cresci dentro da antiga terreira, onde era a falecida mãe de santo. Tem 2 situações, né? Primeiro, o luto das entidades, que pode ser pelo tempo, não sei qual é o tempo, ela disse qual é quanto 4 tempo. 4 anos. 4 anos já não existe mais luto, certo? 4 anos não existe mais luto. Luto na Umbanda, eu vou criar polêmica aqui, pode ser de 30 dias, 32 dias a 6 meses, certo? Isso depende de cada caso, tá? Agora, o que pode estar acontecendo é o seguinte, como teve o falecimento da mãe de santo e ela não aceita a doutrina da outra pessoa que ficou na casa, ela mesma está cortando a relação dos seus caboclos, certo? Porque eu já escutei muito assim, muita gente dizer, eu não consigo mais ir na Umbanda porque na Umbanda da minha mãe era assim, era assado, e nenhuma casa é igual. Nenhuma casa é igual a outra. Nenhuma casa é igual a outra. Tu pode ir na casa de um filho meu, de Umbanda, não vai ser idêntico ao que era a minha casa. E a vibração na minha casa é uma coisa, a vibração na casa do meu filho é outra. Então, porque eu não consigo mais como a Umbanda como tinha, porque isso que aquilo. Gente, nenhuma casa é igual a outra. O que pode estar acontecendo com essa menina é ela não estar se adaptando ou as entidades não estarem se adaptando. Sim, a entidade também se adapta, porque existe um sentimento, a doutrina que aquela casa está seguindo. Então ela deve procurar uma outra casa. Mas vamos olhar aqui. Eu estou dando a minha opinião como chefe de Umbanda, zelador de Umbanda, tá? E vou pedir agora a opinião como Babalorixá. Uma coisa não é igual a outra. Chegou aqui dizendo que não tem nada a ver com luto, que tem aqui muita da espiritualidade dela, e Iemanjá e Oxalá dizendo que de fato as entidades dela não aceitaram a casa nova. Porque então deve procurar outra casa. Deve procurar outra casa, porque sabe o que é a casa, Viviane? A casa não é o telhado e as paredes, não. Certo? A casa é o diretor espiritual da casa, como ele conduz e como as suas entidades conduzem. Isso é a casa. Ela pode ser feita no meio da rua, vai continuar sendo uma casa. Certo? Uma casa por quê? Porque é o sentimento, é a posição de onde o Congá está sendo comandado. E nesse caso, as entidades dela não aceitou o novo comando. Eu tenho aqui mais algumas perguntas, mas vou lembrando você que os atendimentos na casa de Yansei Oxalá ocorrem normalmente de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 19 horas, já se adaptando ao horário de inverno, né, Pai Mário? E devido às obrigações religiosas. E já vou adiantando um convite a você que está nos acompanhando e também aos amigos. Compartilhe o programa e está feito o convite aqui, então, oficializado, que a Casa de Yansei Oxalá convida os irmãos e amigos para homenagear Exu Rei das 7 Encruzilhadas de Pai Mário de Oxalá e suas rainhas. O dia 17, daqui a 2 semanas, né, Pai Mário? Exatamente. Segundo sábado. 17 de março de 2018, a partir das 21 horas. O endereço na Rua Gávea, número 97, Ipanema, Porto Alegre. Vocês estão vendo que é uma mudança de número, né? Mas, na verdade, nós temos 2 números pertencentes à Sociedade Africanista, Casa de Yansei Oxalá. Telefone para contatos e maiores informações é 3084-3434. Nosso tema de hoje é: o que é pecado e o que é amor? Afinal, o amor e o pecado caminham juntos? Na Semana da Mulher, essa que foi sempre a figura perseguida como originária do pecado original, traz aí esse tema que ainda forja na nossa vida algumas marcas como leis, direitos e que alguns têm sobre as mulheres. Por exemplo, você já ouviu falar sobre violência doméstica? Pois é uma lei muito nova e a gente chama de Maria da Penha, né? Porque Maria da Penha foi uma mulher que, devido às torturas e repetições de violências contra o marido, conseguiu ganhar o direito, né, além do divórcio, também o direito
a manter a distância. É porque ele mantém a distância dela. Entre outras garantias que a Lei Maria da Penha hoje garante. Existem delegacias especializadas para o direito da mulher e também, né, você pode fazer denúncias através do Disque 100. Falando sobre o pecado original, que as pessoas até agora, que muitas vezes entraram aqui, acharam que não tem mais nada a ver, mas nós estamos vendo aí algumas permissões que acontecem no nosso Brasil e mundo afora contra a mulher, baseada nessa história. Segundo o Dr. Google, né, vamos lá na Wikipédia, o pecado original é uma doutrina cristã, e já vou para uma polêmica aqui, que pretende explicar a origem da imperfeição humana. A gente está falando da imperfeição da mulher. Como o pai Mário mesmo declarou, né? O Adão aceitou, mas a culpada... Quem levou a culpa foi Eva. A origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência do mal através da queda do homem. Este homem deveria estar com uma letra maiúscula, tá? Por quê? Porque a queda... Não, aliás, letra minúscula para ser o homem envolvendo a mulher, tá certo. Aqui como está. Que é do Wikipédia. A queda do homem no sentido do paraíso, se é que o paraíso existe. Bom, falando sobre isso, Pai Mário, sendo uma doutrina cristã, e a gente sabe que o cristianismo se espalhou, né, como cultura e também como legislação durante a história da humanidade, existem pessoas que seguem outras doutrinas que também influenciam nessa questão da inferioridade ou da desigualdade da mulher. Como é que a religião africanista vê a mulher? Deixa eu só mandar um abraço antes, Jorge Caô. Abraço, meu velho. Não que tu seja mulher, tá, Jorge? Na religião africanista, a mulher tem uma força muito grande. Tanto que todo mundo conhece, sabe? Falou em Mãe de Santos, já imagina aquela baiana com roupas e vestimentas e tudo, né? E o Pai de Santos já fica aquela outra situação assim, né? Meio estranho. Certo? Agora, dentro do africanismo, a força da mulher é imensa, é gigantesca, Nós vamos colocar orixás femininos aí, que é Inhansã, que é Obá, Oxum, Otim e Iemanjá, certo? Que são 5 orixás. Não perdi nenhum, né? Acho que não, né? Acredito que não. Não, acredito que não. São 5 orixás aí, cada um com as suas denominações também, que são orixás de força, orixás de Inhansã, Otim, Obá, Oxum e Iemanjá. E Abede, né? Não, sim, mas é uma qualidade de Oxum. É uma qualidade de Oxum. É que nem vamos colocar várias qualidades de Iansã com uma força muito grande. Dentro da nossa cultura religiosa, a mulher, sim, ela é sagrada. Ela é sagrada. Tanto que um dos animais sagrados para nós, e até uma interpretação que eu falo muito aqui, tá? A ovelha, por exemplo, é um animal sagrado. Toda fêmea na nossa cultura africana, ela é um animal sagrado. Certo? Porque ela que reproduz, ela que traz a vida. Tá? Ela traz vida. E para nós a mulher é muito sagrado dentro da nossa cultura africana, sim, e respeitada. E muito respeitada. É importante ver isso. O pessoal às vezes me pergunta assim, Vânia, mas por que tu traz tanto isso? Se não me engano, foi Casimiro de Abreu. Não quero difamar o homem, certo? Tá? Mas o que foi assassinado por um militar foi Casimiro de Abreu, né? Um grande escritor? Machado de Assis. Não lembro. Tá. Bom, eu vou novamente nisso. Mas ele, um grande escritor, enfim, né, da Academia... Procura aí, Lara, por favor. Da Academia Brasileira de Letras. Era casado com uma menina, quer dizer, casou com a menina quando ela tinha 14 anos, no qual teve um filho. E ele passava muito tempo fora de casa. Agora a gente vai ver quem é esse autor. Enfim, tratava ela das piores formas, né? Numa dessas saídas de 3, 4, 6 meses que ele andava pelo Brasil afora, ela se apaixonou, aí já com 17, 18 anos, por um militar. E quando ela falou em divórcio, ela estava gestante desse militar. O que fez esse grande nome da nossa cultura brasileira? Esperou ela ganhar o filho, né? Isso há depoimentos e relatos da família dela, né? Esperou ela ganhar o filho. Ao nascer a criança, ele retirou a criança do quarto, deixou em um outro quarto chorando. Ela em desespero, ela tentando sair do quarto, ela foi fechada neste quarto e a criança morreu, óbvio, né? De fome e de falta de cuidados no outro quarto. Então ela ouviu a criança gritar até morrer, isso é história, né? E após isso ele foi até a casa do militar para matar o militar, que claro, tinha muito mais perícia que ele com armas, né? Acabou cometendo o homicídio para se defender.
Na história popular, como é que ficou? O grande autor dos célebres livros, né, que agora espero que a gente consiga até o final do programa localizá-lo, o nome correto. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, né? Obrigado, Carmen. A Carmen Adam foi mais rápido que a Lara. Obrigada, Carmen. Obrigado, Euclides Carmen. da Cunha. Pois é, essa história não contada nos nossos livros coloca Euclides da Cunha como um grande autor, um grande escritor, não se tira o mérito profissional dele, mas que ele haveria sido assassinado por um marginal porque era amante da mulher. Veja bem, a questão do crime contra a criança e contra esta mãe que em desespero, né, via seu filho falecer e gritar, não foi contada. E também não foi levada a sério. Por quê? Porque o homem tinha esse direito sobre os filhos também, e sobre o corpo, e sobre a mulher. E isso não faz tanto tempo, né? Euclides da Cunha é literatura base para vestibular e literatura base aí para vários concursos. No entanto, uma pessoa que na sua época tinha, né, as suas justificativas para cometer esse duplo, praticamente, homicídio em relação à mulher e à criança. Hoje, você que está me ouvindo, é um absurdo isso acontecer, mas naquela época era assim, né? E temos que cuidar. Será que deixou de ser assim? Olha só a pergunta de uma amiga aqui que pede para te jogar no jogo de búzios, tá, Pai Mário? Pode falar, Pai Mário. Não, é que eu queria só comentar, antes de chegar para o jogo, claro. Eu queria só fazer um comentário aqui, né? Isso foi uma questão jurídica que foi até muito observada. Teve erro da mulher por adultério. Sim, certo? Que existia na época. Que existia na época, aconteceu um adultério e ele foi lavar a sua honra, né? Então, só falando do crime contra o homem, mas e a criança que foi retirada? Não, pois é, mas é esse ponto que eu quero chegar. Esse direito que ele tinha de aprisioná-la dentro de casa. É esse ponto que eu quero chegar, certo? Porque, além do que ele foi sádico em relação a isso, né? Ele foi uma pessoa insana, porque a criança não tem culpa disso. Sim, mas ele foi sádico, não. Ele seguiu o que ele entendia, que ele era proprietário do corpo dela e da vontade dela. Então, na cabeça da época, ele não foi homicida. Ele deixou a criança morrer, entende? Não, ele foi... É a cultura da época. Não, mas não é, mas é a questão da cultura da época, como eu estava falando antes da mulher, certo? É a cultura da época, ok, mas, por favor, né? Por favor, a gente não pode justificar um ato com outro ato. Verdade. Certo? Não pode justificar um ato com outro ato. Porque hoje nós temos a liberdade de nos separarmos, nós temos a liberdade de casar, nós temos a liberdade do divórcio aceita pela igreja ou não. Mas naquela época não existia. Naquela época não existia. E aquela mulher, ela foi culpada por não amar o marido dela. Ela casou com 12 anos. Esse é o nosso pensamento. Esse é um pensamento que tem que ser mudado. O primeiro pensamento que tem que ser mudado que é a aceitação do não quero mais. Da aceitação do que é uma separação e acabou, entendeu? Pode haver ainda uma comunhão de corpos, quer dizer, uma separação de corpos, estarem morando no mesmo local, ok, mas existe uma separação. Agora, nessa questão dele e dela, foi aquele tempo que a mulher não tinha o direito. Que deve ser observado hoje, né? Mas será que isso faz tanto tempo? Olha a pergunta da Janaína aqui. Ela não é de religião, ela é de 79, ela diz que tem 2 filhos com um ex, o qual nunca pagou pensão, já foi preso por causa disso. Porém, ela anda muito angustiada, com medo que ele faça algo contra ela. A irmã dele já ameaçou de fazer feitiço contra ela na religião, pois eles têm casa de santo. Tenho medo que ela faça algo para me prejudicar e pegue meus filhos. Entendeu? Medo da mulher ainda numa separação pela perda dos filhos. Olha que importante esse dado, que a gente viu aí na época de Euclides da Cunha, que isso acontecia. Por que a mulher traz esse medo? Porque isso é histórico, né? Pai Mário, existe condições por um manuseio de haver essa maldade dentro da religião contra uma mãe que quer a pensão para sustentar os filhos? Existe. Isso é um fato. Isso é um fato que existe sempre aquele que vai querer defender a sua moeda, né? Vai querer defender o seu lado, que é um pai de santo, uma mãe de santo, um pedido de um filho de santo de um cliente. Olha, eu quero reduzir a minha pensão. Aí a pessoa está pensando também naquilo que vai ganhar e não pensa como vai ficar uma criança. Porque está sendo injusto isso e aquilo. Quem diz a justiça ou não é a justiça. Tá? Agora, de ter o feitiço, vamos ver se vai acontecer esse feitiço. Hoje o programa está bom, hoje o programa está de entrevista, gente. Vamos embora. Eu só estou aqui passando pelo e realmente o feitiço vai acontecer. Baralho algum aqui marcando aqui que vai acontecer esse feitiço e o Bai dizendo que pode se pegar nas crianças, porque olha os Bede respondendo. E aí quem é o hipócrita aí? Quem está sendo o justo aí?
O que está fazendo um feitiço para uma mãe, aonde está pegando um filho? Mas aí onde é que está a justiça aí? Quem está certo e quem está errado? Mas aí se o feitiço é feito, por que os orixás permitem que não é feito com orixá viene. Isso é não importante. Não é feito com orixá viene, não me leva mal. Isso que é importante. Não me leva mal, não é feito com orixá, porque se tu vai trabalhar com pensão, tu vai pedir para Xangô é o dono da justiça. Aí ele vai dizer, não, eu vou tirar a comida da boca do filho. Não, isso não é feito com orixá, desculpa. Desculpa, mas isso não é feito com orixá. É feito com quem, pai? É feito com Exu, é feito com caboclo, é feito com quem? É feito com feitiço mesmo. E feitiço que pega a alma, que pega egum, que pega qualquer outra coisa, porque o orixá não vai aceitar um feitiço desse. Da própria maldade humana, né? Como eu digo assim, tem gente que diz, eu vou para a porta do quarto santo e vou tocar fulano. Mas eu fico olhando, e tu vai pegar a tua faca e tu vai fazer o bem para quem depois com a tua faca? Vai pegar a tua obé e vai fazer o bem para quem? Porque eu sou feiticeiro, porque eu vou para a porta do quarto santo fazer feitiço. Não me leva a mal. Temos mais coisas mais importantes para fazer. Exatamente. Né, como tem uma amiga aqui, a Alice, eu não vou deixar ela em branco, na Semana da Mulher, sabemos que as mulheres têm essa ligação espiritual muito forte, e ela diz o seguinte, tem sonhado muito com a irmã falecida, já faz 10 anos que ela faleceu. Será que ela teria algo para me falar e não tem conseguido entendê-la? Pai Mário, os mortos que falam conosco através de sonhos. Eu já falei isso essa semana passada, até vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu adorei os 2 programas que nós fizemos semana passada, que nós falamos de sonho e falamos de mediunidade. É Alice o nome dela, né? Isso. Alice, para te entender o que teu guia, o teu caboclo, o teu orixá, o teu espírito, alguém que está querendo o teu bem, tá? Vai usar, é um ente que partiu e que tu amava muito. Porque só dessa forma tu vai conseguir entender. Porque se botar uma imagem de Nossa Senhora, se botar uma luz, alguma coisa assim, tu não vai entender. Como tu está preocupado, o que ela quer falar comigo? Não é ela que quer falar contigo. Vai sentar, jogar um búzio, ver um jogo de carta, alguma coisa assim, porque essa mensagem que tu está recebendo é de alguém muito especial. Não a tua irmã que morreu 10 anos atrás, é a irmã dela, né? Não a irmã que morreu 10 anos atrás, mas de alguém, de um ser, de um espírito que precisa que tu abra teus olhos sobre algo. Tá? Aqui eu tenho a resposta de quem redigiu a lei, tá? E que foi aprovada. A Patrícia Bromberg diz que a lei contra a amamentação em público foi Fernando Haddad, PT, que era do PT, prefeito de São Paulo, que entrou com o pedido e vigora desde 2017, quando foi aprovada esta lei, onde você não pode amamentar em locais públicos. Aí tem o Maximilian Fernandes dizendo aqui, verdade ou falso? A notícia é falsa, não há nenhuma lei aprovada nesse sentido. O que temos em vigor são leis complementares, diferentes desta questão, que estão espalhadas pela web. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a prefeitura sancionou uma lei em abril de 2015, garantindo o aleitamento materno em qualquer estabelecimento da cidade, sob pena de multa de R$500. São Paulo. Ficou na dúvida aqui, como assim? A cidade de São Paulo, Max, ajuda a gente aqui. Nos ajuda aqui, Max. Uma lei em abril de 2015, garantindo o aleitamento materno em qualquer estabelecimento da cidade. Qual é a pena de multa sobre o quê? Se está permitindo... Se está amamentando. Ganha multa de 500. Não, mas... Que foi por isso que a Fernanda... Mas está garantindo o aleitamento materno em qualquer estabelecimento. Ou não está garantindo? Ou não está garantido, Max, ficou confuso. O Dega, oi Dega. Beijo, meu velho. Não consegui ir lá, Dega. Não consegui mesmo. Eu tive vários compromissos no outro dia, na sessão da casa do Dega. Muitos comentários até onde o Babalorixá tem que ter discernimento de saber o que pode e o que não pode ser feito na religião africana. Fato, Dega. Ele precisa ter um discernimento do que ele pode e o que ele não pode. Porque senão, da mesma forma que ele vai cobrar do orixá, ele vai pedir para o orixá pode cobrar dele também. Maximiliano, eu já tinha colocado ali em cima, aprova a lei para multar quem impedir a amamentação em público de R$500, mas ficou dúbio porque ali nós temos uma outra que diz que não é. Vamos nos informar mais sobre essa lei, tá? Por isso que eu já pedi para o pessoal me ajudar aqui. E por que a Lara não viu ainda lá? Hein? Preciso dessa lei. Eu já tinha a resposta ali. Eu preciso dessa lei. Vivi, a violência doméstica, diz a Miriam, não é somente física, mas aquela violência que muitas mulheres recebem no lar com uma falta de compreensão, carinho, incentivo e apoio de estudar, trabalho, também preocupação para o amanhã. Está cheio de... Está cheio, sei de tantos casos, infelizmente. Abraço, Pai Mário, beijos, Mãe Vivi. Na Semana Mulher. E eu gostei, até obrigada aqui ao Maximiliano, e obrigada aqui à nossa amiga também que participou, que é isso que a gente quer, tá?
que a gente possa estar com vocês, que haja essa discussão e vamos saber mais sobre essa lei. Eu vou consultar a nossa advogada aqui de plantão para saber um pouco mais disso. O Dega, só para complementar o que o Edgar Xangô estava colocando, ele colocou aqui na primeira parte que eu não tinha visto, tá, Dega? Ele botou assim, até onde o nosso bem pode se transformar no mal do outro. Gente, eu tenho uma questão assim, Dega, uma questão cultural. Cara, tu quer saber se tu tá certo ou se tu tá errado? Se aquilo tá certo ou se tá errado? Cara, não tem nada melhor do que um belo amalá para Xangô. Não tem nada melhor do que um belo amalá para Xangô. Aí tu chegar, fazer um amalá para Xangô e dizer, pai, toma aqui, por favor, toma conta aqui. Olha o que está acontecendo. Eu acho a melhor coisa que tem, porque de fato, como é que a gente vai ter o discernimento, o que é o bem, o que é o mal? Nós precisamos ter o discernimento através do nosso jogo de búzio. Ele tem que dizer para nós, o nosso búzio tem que dizer o que está certo, o que está errado. Porque assim como um pai não pode tirar a pensão de um filho, a mãe também tem que entender o que é a pensão do filho, né? Porque também existem mães que pagam pensão. Sim. Existem mães que pagam pensão. Sim. Direitos iguais em alguns termos e direitos opostos em outros. Né? E aí, como é que ficamos? E perante aos nossos sentimentos, o que é certo, o que é errado, certo? Tu vai estar defendendo sempre o teu bem. Então, quando se diz que eu vou fazer um feitiço para me defender, eu vou chegar para Xangô e vou dar uma lá para pai Xangô e dizer para ele, caô cabecilha, meu pai, tome conta para mim e faça o que é justiça. Certo? Nós temos que sempre pensar assim, eu não discordei, Dega. Sinceramente, eu sei que tu também não está discordando, mas é aquela questão de o quê? Sabermos o que nós vamos fazer. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, em todos os sentidos. Tá? Porque aquela situação assim, eu fiz, eu não sabia, não existe. Não existe. Porque se a traição existe, tu está traindo porque tu sabe que tu estás traindo. Se a questão de cobrança existe, tu cobra porque tu sabe que tu está cobrando. Agora, tu não pode tirar a tua meia-culpa de algo que tu estás fazendo. É isso que eu me refiro. Que a gente tem que prestar muita atenção naquilo tudo que a gente faz. Eu tenho informação aqui do G1, tá? Vou colocar aqui, só para não ficar em branco. O projeto de lei é do vereador Aurélio Nomura. Então, a fonte aqui também está confusa. PSDB foi proposto após uma mãe ter sido orientada a não amamentar seu filho em público no Sesc Belenzinho, na Zona Leste, em 2013, em São Paulo. A proibição gerou grande repercussão na internet e mães realizaram a amamentação coletiva, mamaço, no Sesc. No final de 2015, uma série de notícias passaram a anunciar a aprovação de uma lei que tornava crime a amamentar em público. Por algum motivo, as fontes dessa notícia não foram reveladas. E, na verdade, a lei prevê uma multa de R$500 a quem impedir a amamentação em público, que foi em São Paulo, tá? Em caso de residência, o valor aumenta, né? Então, é importante aqui a gente também trazer que realmente devemos criar uma lei para poder amamentar ou não. É confuso isso, não é? Não acha, pai Mário? Bom, pois é tão confuso que acontece muitas vezes assim, uma criança vai para uma creche porque ela não tem o que comer em casa. E agora estão tirando a alimentação, certo? Uma criança vai para a escola, muitas vezes, mais pela merenda, porque não tem condições em casa. E aí vem uma lei dessas. Gente, posso fazer uma pergunta para vocês? Nós somos burros? Nós somos pessoas que somos tapados, nós somos idiotas. O que nós somos, nós brasileiros? O que nós somos? Lá vamos nós para a eleição novamente, que não sei o quê. O que nós somos? Mulheres, eu não estou nem falando dos homens. Mulheres que um dia amamentaram, ou um dia vão amamentar, ou um dia não vão amamentar. Só vocês conseguem eleger, só as mulheres do Brasil conseguem eleger candidatas, deputadas estaduais, deputadas federais, presidentes, governadoras, com ética para esse tipo de coisa. Não é mulheres militaristas, mulheres feministas, não. Mulheres conscientes, mulher moderna. Mulher moderna que sabe que tirar o seio, botar uma criança a amamentar é vida. É vida. Eu lembro até hoje de uma propaganda que tinha sobre a amamentação, que depois foi feita uma propaganda para a mulher do seio de mama. Como é que é o nome daquela atriz? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, aquela atriz global que expôs o seio na televisão para campanha de amamentação
E para uma campanha contra o câncer de mama. E aí nós temos um imbecil que faz uma lei dessas que a mulher não pode amamentar. Não, a lei é para quem proíbe. Por exemplo, você é dono de um shopping. Se o segurança for lá, que foi o que aconteceu no Sesc em São Paulo. É o contrário? É o contrário. Mas aqui eu já recebi 3 notícias com diferentes partidos. Todo partido quer Cássia tomar Kiss, obrigado, Lu. Cássia Kiss. Tá? Todo partido está assumindo para si a autoria dessa lei que pune, né? Que pune o estabelecimento que proibir. Então, se o segurança do shopping for lá e dizer para a mãe, a senhora normalmente aqui na praça de alimentação ou no banco do shopping, a senhora alimente lá no banheiro escondido, o shopping será autuado e exemplo, tá, gente? E multado em torno de R$500 e com reincidência terá penalidades mais graves. Mas hoje, depois de ter sido uma mãe em 2013 e 2015, várias, né? É que uma criou polêmica, proibida de amamentar em público, surgiu essas leis. O ridículo é ter que se criar leis para permitir isso. Pois é. Porque, na verdade, já tomar para si, criar vergonha na cara e saber que a base da alimentação da criança é a amamentação. A Luciana, a Mariliane, a Carla, a Cris, tá? E a Val Negrinha colocaram que é a Cássia Kiss. E também, mas aí, Lara, a Cássia Kiss foi a primeira. Aí depois teve a Nívia Stelman também. Mas a primeira foi a Cássia Kiss. Estou falando lá em meados dos anos 80. Tá? Ali pela metade dos anos 80, que foi um assunto que, não me lembro se foi anos 80 ou 90, começo dos anos 90. Bom, mas não veio o caso. Que foi um assunto, mulheres, vocês podem eleger o presidente desse país. É verdade. Vocês, não, todas as mulheres, as mulheres, o voto das mulheres no Brasil pode eleger o presidente, o governador, todo mundo. E cuidado às propostas dos seus candidatos em todas as porque públicas, tem aí um tal de bom sonzinho que não sei o que, né? Não fazemos apoio nenhuma. Nós não fazemos apoio político, nem desapoio político, a gente não deve fazer isso em público, mas a gente sabe a nossa opinião. Gente, tem transmissão amanhã, Pai Mário? Tem, amanhã 1h30. Vai ter novamente? Vai ter sim. Sim, amanhã 1h30 tem, depois às 20h30, se a senhora quiser fazer. 20 horas, amanhã 1h30 tem. Eu quero, esta semana e semana que vem, que é a semana das obrigações do Exu Rei das Sete Cruzilhadas, tá? Nós vamos ter programa de segunda a quinta-feira. Vamos colocar novamente o convite, então, pra gente do evento. Pai Mário, qualquer pessoa pode participar do evento? Qualquer pessoa pode participar do evento, sim. Qualquer pessoa. Teve uma pessoa que me perguntou até, mas Pai Mário não precisa de convite? Não, minha casa não precisa de convite. Eu só gosto de saber quem vem, só para mim poder ter acomodação para todos. Minha casa é casa de pai e de mãe, é portas abertas. O telefone é 51-3084-3434. Então amanhã às 13h30 com o Pai Mário de Oxalá e às 20 horas nós terão novamente a transmissão nessa semana dedicada às mulheres. Vamos mandar nosso abraço pessoal, Pai Mário? Vamos, gente. Sinceramente, são assuntos que me deixam extremamente aborrecido mesmo. Eu fico louco em saber que nós somos, que nem o Pai Dega colocou aqui, e é verdade, Dega, somos seres humanos, somos seres mamíferos, e simplesmente ridículo proibir a amamentação. Eu concordo, e assim, eu acho que nós somos seres humanos, e nós deveríamos saber das nossas limitações e respeitar o próximo. Certo? O homem respeitar a mulher e vice-versa, porque existem absurdos que, olha, tá louco. E essa semana promete, né? Fica com a gente então amanhã. Semana da polêmica. Fica com a gente amanhã, estaremos às 13h30 e às 20 horas. E lembrando vocês que o atendimento da Casa de Ansã e Oxalá não parou, né, Pai Mário? Não parou, nem vai parar. Já estamos com um monte de gente nos esperando. Bastante gente está atendendo. Um monte de gente nos esperando. O assunto para amanhã, digam aí para mim qual é o assunto para amanhã. Amanhã vai ser comigo. É vocês que estão dizendo. E vocês sabem que eu sou polêmico. Tá? Nós recebemos 2 pedidos de orientação hoje pelo Mensagener, né, pela página. O primeiro seria quais as obrigações de um filho de santo numa casa de religião. E o segundo, como poder identificar as energias positivas e negativas do ambiente. Beleza, vamos falar sobre energias positivas e negativas para o ambiente e sobre Exu. Vamos para a polêmica. Eu sei amanhã, que o Exu às sempre... 13h30. Bastante. Amanhã, 13h30, Exu. Até porque eu andei vendo algumas coisas aí no Facebook, gente, do pessoal aí, um certo pessoal, não estou generalizando, criticando o nosso Exu aqui do Rio Grande do Sul. Vamos para as cabeças amanhã. Amanhã vamos conversar sobre isso. Pode ser? Pode ser? Então amanhã, Casa de Santo de novo com vocês às 13h30. E às 20 horas, dicas de beleza que cabem no seu bolso. Não perde.